Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, na sessão especial onde comemoramos 25 anos do ECA. E o deputado José de Arimateia é o proponente deste grande evento. Qual a contribuição, deputado, desta sessão para a criança e para o adolescente também? Bem, nós estaremos discutindo, a importância do ECA, 25 anos que é comemorado. A gente sabe que tem muito o que fazer, não avançou quase nada. Então temos que envolver o governo estadual, federal, a família e a sociedade, da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual a importância dessa sessão para os conselheiros tutelares? Exatamente, os conselheiros têm sido uns guerreiros, porque existem os conselheiros, mas principalmente os prefeitos, não têm olhado com carinho, não têm dado uma estrutura adequada, não têm considerado até a importância dos conselheiros, porque eles trabalham de uma forma precária, por isso que eles são uns guerreiros. Eles querem avançar, mas devido às dificuldades que são geradas pelos próprios gestores, os conselheiros não conseguem desenvolver um bom trabalho. Como você enxerga a iniciativa do deputado José de Arimateia em realizar essa sessão especial? Bom, de cara eu quero parabenizar o deputado José de Arimateia pela brilhante oportunidade que dá a todos que estão aqui de refletir quais são os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou para o Brasil todo em 25 anos. Toda vez que a gente providencia um espaço para debater essa questão, o Estatuto avança na sua implantação. Então, é uma iniciativa fantástica, num local onde se discute políticas públicas também, falar de Estatuto da Criança e do Adolescente é fantástico. Quais das mudanças que podem ser feitas no ECA para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes no Brasil? Penso que o Estatuto não precisa de grandes ajustes, não. Acho que está em esclarecer a sociedade, a população, o pai, a mãe, o policial, o professor, do quão importante é o Estatuto no cotidiano e como ele é uma ferramenta para educar essa criança, esse adolescente. Acho que uma das barreiras para que o Estatuto de fato se concretize é entender para que ele veio. E momentos como este, essa sessão especial em comemoração aos 25 anos, é um momento de debate e de esclarecimento da sociedade por completo da importância do Estatuto. Em relação às aplicações das medidas socioeducativas, você acredita que elas podem ser suficientes para a ressocialização do adolescente infrator? No momento onde o Brasil discute, infelizmente, a redução da maioridade penal como saída para essa violência, eu aposto nas medidas socioeducativas como o melhor remédio, como ele se prova em 25 anos, que ele é mais eficaz que o Código Penal. Toda vez que tem momentos como este, e essa sessão especial também vai discutir isso, então mais uma vez parabéns para o deputado, porque propõe essa discussão, é entender que no Brasil existem duas coisas diferentes, a maioridade penal e a idade de responsabilidade penal. As pessoas não sabem que existe isso. No Brasil, a idade de responsabilidade penal é 12 anos. O que isso significa? Que a partir de 12, o menino ou a menina que comete um ato infracional responde sim pelos seus atos. Há uma grande confusão dizendo que não dá nada, que ele não responde ou que quem responde são os pais. Isso não é verdade. O adolescente, menino ou menina, responde sim com medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência, passando pela obrigação de reparar o dano, até perder a sua liberdade. Ir preso, quer dizer, apreendido numa instituição, não é? Quer dizer, perder a liberdade. Como que não dá nada? Então, as medidas socioeducativas, na minha opinião, funcionam muito mais que o que está lá no Código Penal. Por quê? Os índices de reincidência, quer dizer, o adolescente voltar a cometer o ilícito, é bem menor com as medidas socioeducativas do que no sistema prisional adulto. Eu vejo que, assim como o deputado,
Muitos de nós brasileiros deveríamos, num momento como esse que o Brasil tem vivido, de uma violência exacerbada, de tanta confusão, girando em torno de um tema como, por exemplo, a redução da maioridade penal, que todos nós deveríamos nos sensibilizar e nos debruçarmos sobre o ECA e verificar o que essa legislação de fato tem que poderia resolver o nosso problema. Não só do lado da sociedade, mas do lado da criança e do adolescente. E eu vejo essa iniciativa do deputado louvável, porque ele mostrou essa preocupação. Mostrou a preocupação em se levantar, se debruçar sobre uma legislação já existente para que ela realmente tenha aplicabilidade. Caso ocorra a aprovação da redução da maioridade penal no Brasil, quais os impactos que poderão ocorrer para os jovens que vivem em condições de vulnerabilidade social? Eu acho que seria mais ou menos um esforço da gente tentar imaginar o que é que acontece hoje em relação ao sistema prisional e os adultos, né? Eu acho que é patente, é claro. Mesmo quem defende a proposta de redução da maioridade penal, eu creio que com muito esforço não consiga compreender o sistema prisional que a gente tem hoje, o sistema carcerário hoje, como uma estratégia mais adequada ao enfrentamento da violência. A gente trabalha assim na lógica, na ausência de políticas públicas efetivas de garantia de direito, eu sigo pela linha da repressão, da responsabilização e da segregação. No sentido de fortalecer direitos, de melhorar a condição de vulnerabilidade social, eu creio que é impossível que isso aconteça. O sistema é hoje consolidado esse entendimento que o sistema carcerário, o sistema criminal, ele não favorece a vida de ninguém no sentido da emancipação cidadã dessas pessoas, só favorece o estigma, cria uma série de dificuldades, afasta essas pessoas do convívio familiar, eu diria até comunitário, tudo por conta desse estigma. Então, acaba sendo uma aposta que a gente está fazendo com os jovens seja diferente quando a gente já sabe o que é que o resultado, né? O que é que a gente vai ter caso isso ocorra. Agora, o pano de fundo que eu acho que a gente precisa destacar em relação à redução da maioridade penal é que, pelos avanços que a gente tem tido aí nas discussões no âmbito do Legislativo Federal, é que talvez não se convalide essa proposta assim clara, dizendo que vamos reduzir a maioridade penal, que eu acho que está muito próximo de acontecer. Em relação a alguns crimes considerados mais graves, a gente acaba adotando uma estratégia de aumento do tempo de encarceramento juvenil, que no fim das contas dá no mesmo, mas isso parte de um entendimento um pouco mais consolidado de que a gente está lidando com uma cláusula pétrea da Constituição Federal, na medida que é uma garantia individual das pessoas, né, a maioridade até os 18 anos, né? Então, nesse sentido, é tão preocupante quanto a gente discutir a redução da maioridade penal, discutir os efeitos do encarceramento, né? Que eu acho que é o que você está me perguntando. Então, nesse sentido, eu acho que o malefício acaba sendo o mesmo. O deputado José de Arimateia presidiu por 4 anos a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e ele sempre se preocupou com a saúde dos baianos. A senhora acredita que um dos temas abordados hoje, referente à obesidade mórbida em crianças e adolescentes no Brasil, contribui para chamar a atenção dos pais e das autoridades para o controle desta doença? Sim, é de extrema importância que esse assunto seja discutido por toda a sociedade. Eu acredito, inclusive, na necessidade de ações das instituições civis e governamentais no sentido do controle da epidemia. Hoje pode se chamar que a obesidade em crianças e adolescentes é uma epidemia, vem crescendo e nós precisamos tomar atitudes no sentido de controlá-la. O que me traz hoje aqui é justamente querer contribuir com essa iniciativa que eu achei extremamente louvável da Assembleia Legislativa, trazer temas de saúde para discussão, especialmente nessa sessão que discute o direito da criança e do adolescente, né? Uma sessão que comemora 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a saúde faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu achei essa iniciativa ótima e isso contribuiu para eu vir aqui hoje. A sessão especial hoje, realizada pelo deputado Arimateia, é de grande valia para o Estado da Bahia, em alusão ao 13 de julho, né, dia que promulgou, instituiu o Estatuto da Criança e Adolescente. Tivemos várias evoluções ao longo desses 25 anos, na área da saúde, na área da educação e inclusive na área da adoção, certo? No entanto, o que devemos continuar a lutar e a enfrentar é a violência contra as crianças e adolescentes
no nosso estado e no nosso país, que cada vez aumenta, e não pensarmos em reduzir a maioridade penal, certo? Isso aí vai ser um retrocesso nesses últimos 25 anos. A criança e adolescente precisa de prioridades, que é na educação, que é na saúde, de incentivo, não de uma redução tão brusca e jogar eles numa jaula, que na verdade nosso sistema carcerário hoje, infelizmente, é uma jaula. Então seria um retrocesso reduzirmos a maioridade penal, entrarmos nesse assunto da PEC 171 que realmente não tem valia, certo? E parabenizar mais uma vez o deputado Arimatea por essa grande iniciativa que nosso estado está precisando de ter pessoas com essa iniciativa, com essa visão voltada à criança e adolescente. Bem, é uma ótima iniciativa, né? A gente precisa sempre estar lembrando do aniversário do ECA, porque só assim a gente vai mobilizar a sociedade para conhecer o que é que está se fazendo em relação a essa lei, né? E o que podemos fazer adiante para que sejam implementadas políticas para melhorar a situação de crianças e adolescentes. Eu acho importante trazer a sociedade organizada, a sociedade civil, trazer membros do poder público para discutir um assunto tão importante que é a ausência de políticas públicas para criança e adolescente. Apesar de 25 anos do Estatuto e ser, felizmente, um dos que funciona mais, justamente por causa disso, porque está sempre em debate nas audiências, nas sessões especiais, comemorativas, nas caminhadas de rua. Então, é um dos estatutos, de todos que foram criados, que mais está em debate e o que mais traz resultados, embora esteja muito aquém das necessidades da criança e adolescente. Quais das dificuldades enfrentadas como conselheiro tutelar? Bem, hoje a maior dificuldade encontrada por nós é a questão da rede de apoio, né, que não temos. Muitas vezes as demandas chegam no Conselho e nós ficamos impossibilitados de aplicar as medidas devido a não ter a rede necessária, que são os apoios, os órgãos que nos dá esse apoio nos encaminhamentos. Vou dar um exemplo para você, a falta de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente no município de Salvador é gritante. A gente não tem apoio para nada. Você pega uma criança, aquela criança ela necessita de várias demandas. Se você pega uma criança que foi vítima de agressão, a criança precisa de um apoio psicológico, a criança ela precisa de um apoio muitas das vezes psiquiátrico, ela precisa ser acompanhada pela rede de garantia que faz parte do sistema de garantia de direito, só que a gente encontra justamente essa dificuldade. Hoje o município não tem uma clínica voltada com apoio psicológico para criança e adolescente. Quando tem, são os CAPs cheios, você encontra vaga para 100, 120 dias, a mãe vai e volta no conselho novamente. Então, a falta de apoio justamente para criança e adolescente, isso a gente já inclui já a educação, a gente não tem vaga suficiente para a criança, a gente não tem creche suficiente para deixar essa criança. Então, o principal apoio, porque o conselho é a porta de entrada, ele recebe a demanda e essa demanda ela tem que ser distribuída com a rede de sistema de garantia de direito, mas justamente essa rede hoje está uma rede furada, porque a demanda chega para o conselho, mas o conselho não tem para quem distribuir. Quais as experiências que mais marcou a sua vida nesse tempo como conselheira tutelar? Bem, foi no meu segundo mandato de conselheira tutelar, quando recebemos uma denúncia de uma criança que ficava perambulando em um determinado bairro. E fomos até lá, atendemos a denúncia, fomos até lá. Qual a idade dessa criança? Na época ele tinha 5 anos de idade. Então verificamos que ele realmente ficava na rua porque a mãe saía para defender o sustento e a família, era mais uma questão social, porque a família tinha vários usuários de drogas na residência, então ninguém tinha, né, como responsabilidade para criar a criança. Responsabilidade para acompanhar aquela criança. Então, não levavam para a escola, não deixavam dentro de casa, e sim, ele, por não ter a mãe ali por perto, ele ficava realmente na rua. Então, a comunidade acionou o conselho para ver essa demanda. A gente sabe que o principal protetor da criança e do adolescente, que são os pais, naquele momento eu me vi de frente a uma pessoa que era para proteger, foi o principal violador,
né, de uma criança, adolescente, e aquilo eu sei que marca uma criança para o resto de sua vida. Então, eu vi uma criança com ódio no olhar. No decorrer, né, dessa averiguação, o que ficou constatado, né? Nós apelamos para chamar o pai para a responsabilidade. E aí a mãe não tinha certeza, ela tinha 3 pessoas que poderia ser pai dessa criança. Nem ela sabia. Não sabia. Então daí o Conselho Tutelar, né, na pessoa minha, convidamos o primeiro, né, o segundo e o terceiro, já tinha mudado, né, de estado, porque se tornou famoso, certo? Mas nós chamamos para uma conversa no conselho, os 2 que estavam aqui, eles resolveram, né, acataram em fazer o teste de DNA junto ao Ministério Público e deu negativo. Daí, né, eu liguei, entrei em contato com este outro, certo? A assessoria dele, né, se comoveu e aí ele se prontificou, veio até Salvador e fez. E deu positivo e realmente mudou o rumo, né, dessa criança, o rumo de vida dele, né? Ele reconheceu a paternidade, colocou na escola, deu um suporte, né, de uma casa, e nós acompanhamos essa criança ainda depois desse suporte dado pelo pai famoso, certo? Acompanhamos e deu certo. Está matriculado numa boa escola, a mãe teve condições de pagar uma pessoa para ela ir trabalhar, porque a pensão foi dada, depois que foi determinada pelo juiz, deu esse suporte a ela para que a criança saísse da rua e tivesse uma educação diferenciada. Além de você pôr em risco a sua vida, porque eu digo sempre que é uma função perigosa, a gente sabe disso, porque a gente desce becos, vielas, a gente, muitas das vezes, nós vamos atrás de crianças e adolescentes que são envolvidos com tráfico, que estão hoje. Então, hoje, o crime organizado está recrutando crianças. Antigamente dizia só que era só adolescente. Hoje temos muitas crianças envolvidas com esse tipo de situação. Então, quando essa demanda chega, a gente muitas das vezes tem que fazer uma visita na casa daquela criança, a gente se bate também com o tráfico de droga, com os traficantes. E a gente muitas das vezes tem que passar por esse tipo de situação. E se você não tiver amor, você vai reparar por aquilo tudo, porque o reconhecimento financeiro a gente não vê, não é pelo reconhecimento financeiro, porque não é, conselheiro tutelar não é uma função que você ganha milhões e ganha, não, mas é mais pelo amor que você tem, a profissão que você tem, pelo zelo que você tem, pelo que você faz. Eu digo sempre, né, assim como nós votamos para vereadores, deputados federais, estaduais, para nos representar, as crianças e adolescentes, a partir do momento que os adultos elegem, né, essas pessoas, conselheiros tutelares, é para representar, é para se fazer valer o ECA. Certo? A criança pode se dizer que os conselheiros tutelares é aquelas pessoas que o representam, né? Que faz com que o ECA seja cumprido, e que os direitos deles não sejam violados. Em nome do Poder Legislativo da Bahia, eu quero aqui agradecer a imprensa falada, escrita, televisada, o canal Assembleia. Quero agradecer ao cerimonial desta casa, quero agradecer também toda a minha equipe que organizou este evento, todos os assessores que compõem o gabinete desse deputado, que realmente dou nota 10, porque eu sou 10 do PRB. Quero agradecer a presença das autoridades civis, militares e eclesiásticas, dos senhores e senhoras deputados, da imprensa, mais uma vez do canal Assembleia, dando mais essa oportunidade para milhares de pessoas que não puderam estar aqui. E declaro encerrada a presente sessão. Um abraço. Deus abençoe.